Há noites em que o corpo se deita, mas a alma permanece desperta. Os pensamentos se agitam, o coração acelera e um peso invisível parece cercar o ar. É como se algo tentasse prender o espírito em inquietação, impedindo-o de encontrar descanso. Nesses momentos, a mente se torna campo de batalha e o silêncio da noite revela o que o dia tentou esconder. É o instante em que o inimigo age, lançando dúvidas, medos e lembranças que ferem. Mas esta não é apenas uma noite comum. É a noite em que o céu decide intervir. Quando a ansiedade tenta dominar, o Altíssimo envia o seu guerreiro mais fiel, São Miguel Arcanjo, aquele que derruba as forças espirituais das trevas e devolve à alma o equilíbrio perdido. Ele não vem com palavras suaves, mas com autoridade. Sua presença rompe o peso do medo, e onde havia angústia, começa a nascer a paz. O Salmo nos lembra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E é exatamente isso que acontece quando a oração da noite é feita com fé. Ela não é um ritual, é um resgate. É a ponte entre a agitação e a serenidade, entre a dúvida e a confiança. Cada palavra pronunciada é um golpe de luz contra o que atormenta o coração. Enquanto o mundo dorme, Deus se move. Ele ordena aos seus anjos que guardem os que o invocam. E São Miguel, com sua espada flamejante, desce para transformar o ambiente em território sagrado. O quarto se torna templo, o silêncio se torna refúgio, e o fiel, mesmo em lágrimas, começa a sentir que não está só. Hoje, esta oração não é apenas para acalmar, é para libertar. É o escudo contra ataques espirituais, a cura da ansiedade e a prova de que a noite também pode ser lugar de milagre. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a voz de São Miguel ressoe dentro de você. O combate está acontecendo, mas o céu já decidiu. Nesta noite, o mal cairá e a paz reinará. A noite como território espiritual. A noite não é apenas ausência de luz, é território espiritual. Quando o sol se retira e o silêncio cobre a terra, forças se movem, as da sombra e as da graça. É nesse momento que o coração humano se torna mais vulnerável, pois o barulho do mundo se cala. E o que antes estava escondido dentro da alma vem à tona. Medos antigos, culpas adormecidas, pensamentos que não cessam, tudo desperta na escuridão. O inimigo conhece essa fragilidade e tenta transformar a noite em campo de ataque. Ele semeia a inquietação, amplifica o medo e sopra a mentira de que o mal é mais forte. É por isso que muitos sentem o peso do invisível, a ansiedade repentina, a opressão que não se explica. Mas o fiel precisa compreender: a noite pertence a Deus. Nenhuma sombra pode reivindicar o que foi criado pela luz. São Miguel Arcanjo conhece bem essa fronteira entre trevas e claridade. Ele é o guardião do limiar, aquele que vigia quando o homem dorme e combate quando a alma se enfraquece. Quando é invocado com fé, ele transforma o espaço da noite em santuário. O que era território de medo torna-se altar de adoração. A mesma escuridão que antes escondia o mal passa a ocultar o fiel sob as asas do Altíssimo. É nesse silêncio que o poder da oração ganha força. Cada palavra dita com fé acende uma chama, e o inimigo, que habita na escuridão, não suporta a luz. A noite, então, deixa de ser tempo de ataques e se torna tempo de revelações. Deus fala no silêncio, cura na quietude e fortalece na escuridão. Aquele que entende esse mistério aprende a não temer o cair da noite. Aprende a fechar os olhos não em medo, mas em confiança. Pois sabe que, enquanto dorme, São Miguel está de pé. Ele não descansa, não hesita, e sua presença mantém longe o que antes oprimia. Quando a alma compreende isso, a ansiedade começa a ceder, e o medo perde voz, porque o fiel descobre que, mesmo nas horas mais sombrias, o céu continua vigilante, a fonte oculta da ansiedade. A ansiedade raramente nasce do que se vê. Ela brota das profundezas da alma, onde pensamentos não resolvidos e dores não confessadas se misturam às influências espirituais que o homem nem sempre percebe. Há inquietações que não são apenas emocionais, mas também espirituais. Vozes silenciosas
que tentam afastar o coração da confiança em Deus, alimentando a sensação de descontrole e medo. O inimigo sabe que a mente é o campo onde muitas vitórias são decididas. Ele não precisa de grandes gestos para enfraquecer uma alma. Basta insinuar dúvidas, semear preocupações e transformar pequenas incertezas em tempestades interiores. A ansiedade se intensifica quando a fé enfraquece, porque onde falta confiança, sobra espaço para o medo. É por isso que as noites parecem mais longas e os pensamentos mais pesados quando a alma se distancia da presença divina. São Miguel Arcanjo, porém, conhece as artimanhas dessas forças ocultas. Sua missão não é apenas combater o mal visível, mas também dissolver a influência invisível que alimenta a angústia. Quando ele é invocado, sua luz penetra o espaço mental do fiel e ordena silêncio aos espíritos da perturbação. O que antes era confusão se torna clareza. O que era aperto no peito se transforma em respiro de paz. Deus, em sua sabedoria, permite que a ansiedade revele o quanto o homem precisa voltar ao centro. E o centro é Cristo. A oração noturna é o caminho de retorno. Cada palavra dita com fé realinha o coração, reconduz a mente ao equilíbrio e faz o espírito lembrar que não está só. É nesse instante que a força de São Miguel atua com poder. Quando a oração começa, o mal perde terreno. A alma que ora, ainda que entre lágrimas, afirma algo que o inferno não suporta ouvir: eu confio em Deus. Essa simples afirmação é suficiente para desarmar o medo e quebrar a raiz da ansiedade. A luz da fé reacendida pela oração interrompe o ciclo da opressão espiritual e devolve ao coração a ordem interior. A ansiedade cede quando a presença divina é restaurada. E é por isso que São Miguel desce à noite, para lembrar ao fiel que o medo não é seu senhor, e que a paz é a herança daqueles que confiam no Altíssimo, o chamado que desperta o céu. Há um momento na oração em que as palavras não são apenas som, mas sinal. É quando a alma, cansada de lutar sozinha, decide clamar o nome de São Miguel Arcanjo. Esse chamado não se perde no ar. Ele atravessa o véu do invisível e alcança o céu como um pedido de socorro. E quando São Miguel ouve, ele vem, não porque o homem mereça, mas porque o amor de Deus o envia. O chamado sincero tem poder. Ele é como uma trombeta espiritual que convoca o exército celeste. Quando o fiel pronuncia o nome de São Miguel, o inimigo se abala, porque reconhece a voz de quem um dia o derrotou. O arcanjo não hesita. Sua espada de luz se ergue e o ambiente espiritual muda. O ar pesado se dispersa, a mente se aquieta e o coração sente o início de uma paz que não vem do mundo. São Miguel é o guerreiro da calma. Onde o medo grita, ele ordena silêncio. Onde o desespero domina, ele estabelece ordem. Onde a ansiedade prende, ele corta as correntes. Sua presença é o sinal de que Deus ouviu a oração. Ele não vem sozinho. Traz consigo legiões de anjos que se posicionam ao redor do fiel, como muralhas invisíveis de luz. Quando o céu se move, a alma percebe. Uma leveza começa a tomar o espaço, como se algo pesado tivesse sido retirado. É o início da libertação. O coração que batia acelerado, agora pulsa em outro ritmo, o ritmo da confiança. A mente, antes cheia de ruído, começa a ouvir uma voz interior. Não temas, o Senhor está contigo. Esse é o poder do chamado que desperta o céu. Ele rompe o isolamento, desfaz a ilusão de solidão e lembra ao fiel que há um reino inteiro lutando ao seu favor. São Miguel desce não apenas para combater, mas para consolar. Ele limpa o caminho da alma, abre espaço para o Espírito Santo agir e devolve à noite seu verdadeiro propósito: ser tempo de paz e presença. Quando a oração chega a esse ponto, algo profundo acontece. O fiel não está mais rezando sozinho. O próprio céu reza com ele. E nesse encontro entre fé humana e poder divino, toda força contrária perde domínio. O céu foi despertado e o inferno silenciado. A espada que corta o invisível. A oração não é apenas voz, é lâmina. Quando é pronunciada com fé,
Ela atravessa o invisível, abrindo caminhos onde antes havia muros. Cada palavra dita em nome de Deus transforma-se em espada espiritual empunhada por São Miguel Arcanjo. E com ela, o céu corta o que a terra não consegue ver. O inimigo teme a oração não pelo som que ela produz, mas pela autoridade que ela carrega. Uma oração feita com o coração desperta o exército do Altíssimo, e nenhum poder das trevas pode resistir à força de um coração que clama com sinceridade. Essa espada não é de ferro, é de luz. Forjada no fogo da fidelidade, ela representa a própria palavra de Deus. É a mesma espada que São Miguel usou quando se levantou contra a rebelião dos anjos caídos. É a mesma que atravessa séculos e continua a agir toda vez que alguém reza com fé. Quando o fiel abre os lábios e proclama as promessas do Senhor, essa espada se acende no mundo espiritual e corta o que estava oprimindo. Pensamentos destrutivos, influências sombrias, energias pesadas, temores constantes. Tudo isso começa a perder força, pois a presença divina se impõe e as trevas não suportam permanecer onde há luz. Há um mistério profundo no ato de rezar. Quando o homem fala com Deus, o próprio Deus fala através dele. A oração, então, se torna instrumento divino. É por isso que o inimigo tenta calar quem ora, tenta roubar a concentração, semear distrações, despertar cansaço. Ele sabe que enquanto o fiel se cala, o mal continua a operar. Mas quando a voz se eleva, o domínio das trevas se desfaz. Cada palavra dita com fé é como um golpe certeiro de São Miguel, que avança sem hesitar, separando o que é luz do que é sombra, verdade do que é mentira, fé do que é medo. A espada do arcanjo não corta corpos, corta vínculos espirituais. Ela desfaz alianças que foram feitas com o engano, rompe influências nocivas e liberta a mente do jugo da ansiedade. Muitas vezes, a perturbação que o homem sente não nasce de dentro, mas do peso espiritual que tenta cercá-lo. E quando a oração é feita com confiança, São Miguel desfere seu golpe de justiça. O que estava confuso se ordena, o que estava doente começa a curar, e o que estava preso é libertado. O coração percebe que algo se moveu, ainda que os olhos não tenham visto. É nesse momento que o Espírito Santo age. Ele toma o espaço purificado pela espada e o enche de paz. O fiel sente o ar mais leve, o pensamento mais claro, o corpo mais tranquilo. É o sinal de que o inimigo foi afastado. Nenhum poder do mal consegue resistir à força combinada da palavra e da fé. Por isso o Senhor declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essas palavras são eternas. São o decreto que destrona o mal e restaura a ordem do céu sobre a terra. Quando São Miguel corta com a espada do Verbo, ele não apenas afasta o mal, ele ensina a alma a lutar. Ele mostra que o verdadeiro campo de batalha é o interior. O mal não pode vencer quem conhece a autoridade do nome de Deus. Cada versículo proclamado é como um escudo que se ergue. Cada oração repetida com fé é como um golpe certeiro que abre espaço para a graça. E quanto mais a alma ora, mais a espada brilha, até que a luz se torne tão intensa que nenhuma sombra possa permanecer. A ansiedade se enfraquece quando a alma aprende a brandir essa espada. Ela perde poder quando o fiel entende que a oração não é fuga, mas combate. Enquanto o inimigo sussurra palavras de desespero, São Miguel responde com promessas eternas. Enquanto a mente tenta fugir do medo, o arcanjo o enfrenta com coragem celestial. É assim que a alma vence, não fugindo da noite, mas permitindo que a luz divina a atravesse. Depois do golpe, vem a paz. O silêncio que se segue não é vazio, é presença. O mal recuou, e o espaço que ele ocupava agora é preenchido pela serenidade de Deus. São Miguel permanece de pé, espada erguida, guardando o território conquistado. A alma descansa, porque sabe que o céu está em vigília. O ambiente, antes carregado, agora é refúgio. O corpo, antes tenso, agora repousa. E o coração, antes aflito, bate em ritmo de confiança.
A oração continua mesmo depois do silêncio, porque sua força não está apenas no som, mas no que ela desperta. Ela deixa rastros de luz, e por onde essa luz passa, o mal não retorna. É por isso que São Miguel permanece ali, firme, vigiando. Sua espada flameja, e cada lampejo é lembrança da promessa. O inimigo pode tentar, mas não prevalecerá. O fiel que ora com fé carrega em si o poder do Verbo, e nenhuma escuridão é capaz de resistir àquele que se revestiu da luz de Deus. A chama que consome o medo. O medo é a sombra que mais se alimenta da ausência de fé. Ele cresce no silêncio da incerteza, se fortalece na falta de confiança e se esconde nas frestas do coração, onde a luz ainda não entrou. Mas quando a oração sobe e São Miguel Arcanjo é invocado, uma chama divina começa a se acender. Essa chama não apenas ilumina, ela consome. O medo que antes parecia tão grande começa a se desfazer diante do fogo que vem do céu. A luz de São Miguel não é comum. Ela é fogo purificador que desce não para ferir, mas para libertar. Onde a treva se acumulou, ele sopra a vida. Onde a ansiedade sufocou, ele reacende o ânimo. O fogo de Deus que o arcanjo carrega é a resposta divina contra o frio da alma. É o fogo que queimou o orgulho de Lúcifer, o mesmo que continua ardendo como sinal da vitória eterna da luz sobre as trevas. Quando esse fogo toca a alma, o medo não encontra mais abrigo. Esse processo é espiritual e profundo. O medo humano se origina na ilusão de controle. O desejo de prever, de segurar o futuro, de evitar o incerto. Mas o fogo divino que São Miguel traz revela a verdade. A alma nunca esteve sozinha, e o que ela teme já foi vencido por Deus. A fé não é ausência de medo, é a chama que o transforma em confiança. Por isso, o arcanjo não apenas combate o inimigo exterior, ele também enfrenta os temores que habitam o interior. Ele entra nas regiões sombrias da mente e lança ali o fogo do espírito, queimando a ansiedade e revelando o rosto da esperança. Esse fogo é silencioso, mas poderoso. Ele começa pequeno, como um calor discreto que se espalha no peito durante a oração. Em seguida, ele toma forma. Os pensamentos se organizam, a respiração se acalma e a presença de Deus se torna perceptível. É o sinal de que São Miguel está ali, transformando o medo em adoração. Ele não elimina a noite, mas acende nela o fogo da luz eterna. A alma então aprende a permanecer serena mesmo entre sombras, porque sabe que dentro dela arde o fogo do Altíssimo. É esse fogo que purifica também o ambiente. O lar onde se reza com fé muda de atmosfera. O ar pesado se torna leve, as angústias se dissipam e o espaço físico se converte em território de paz. Nada de impuro resiste ao calor dessa chama. As forças das trevas são como cera diante da presença de São Miguel. Derretem e desaparecem. E a alma, antes tensa, começa a experimentar o descanso que vem do Espírito Santo. A chama do arcanjo é também símbolo de transformação. Ela queima, mas não destrói. Purifica, mas não fere. Ela consome o medo e o transforma em fé viva. Assim como o ouro é provado pelo fogo, a alma também é purificada quando aceita ser tocada pela luz divina. Esse toque não é castigo, é cura. Ele derrete os grilhões invisíveis da preocupação e do desespero e molda no coração uma nova confiança, sólida e serena. Em cada oração, o fiel deve se imaginar diante dessa chama. Deve permitir que ela alcance seus medos, suas lembranças, seus pensamentos inquietos. São Miguel sopra sobre essa chama o sopro de Deus, e o que era frio se aquece, o que era caos se ordena, o que era medo se converte em amor. O medo não pode habitar onde há fogo, e o fogo de São Miguel é eterno, pois vem do próprio Criador. Ao final, resta apenas a paz. O medo não desapareceu por esquecimento, mas foi consumido pela verdade. A alma compreende que a chama divina é sua herança e que nenhuma sombra pode dominá-la enquanto ela permanecer acesa. E quando o fiel fecha os olhos e respira em silêncio, sente o calor dessa presença que nunca se apaga. À noite,
que antes era ameaça, torna-se abrigo. O coração, que antes tremia, agora descansa. O medo foi consumido, e em seu lugar a fé arde como um fogo que nada pode extinguir. O coração sob cerco. Há momentos em que o inimigo não ataca de fora, mas de dentro. Ele cerca o coração, sussurrando mentiras sutis que se infiltram nos pensamentos. E quando a alma percebe, já está cansada, ansiosa, desconfiando até da própria fé. É assim que a batalha espiritual se torna íntima. O cerco não está nos acontecimentos, mas nas emoções. O coração se sente dividido entre confiar em Deus ou ceder ao medo. É ali, nesse campo silencioso, que São Miguel Arcanjo entra, não com gritos de guerra, mas com a autoridade da ordem divina que restaura o que o mal tentou confundir. O coração humano é um santuário. Foi criado para ser morada do Espírito Santo e, por isso, é alvo constante das forças que desejam dominar o interior. Quando a ansiedade cresce, o coração se torna o primeiro a sofrer. Pulsa rápido, sente o peso do invisível, tenta se defender do que não entende. O inimigo conhece essa fraqueza e usa a mente para intensificar o ataque, espalhando pensamentos de desamparo e inquietação. É por isso que a oração noturna é vital. Ela abre o espaço para que a graça entre e desfaça o cerco. Quando São Miguel é invocado, ele toca o coração com a espada da luz, não para ferir, mas para libertar. Essa espada corta as amarras espirituais que apertam o peito, dissolve as sombras que se acumularam em torno da alma e restaura o ritmo natural do espírito. Onde antes havia aceleração e desespero, começa a nascer o compasso da paz. A presença do arcanjo impõe silêncio às vozes que oprimem e devolve ao fiel o domínio sobre o próprio interior. O cerco é rompido pela fé. Quando o fiel se coloca de joelhos, o inimigo perde território. O ato de rezar é, por si só, um gesto de autoridade espiritual. É a alma dizendo: meu coração pertence a Deus. São Miguel, ao ouvir essa declaração, desce como comandante celeste e posiciona-se diante do coração, protegendo sua entrada. Nenhum pensamento destrutivo, nenhuma energia contrária, nenhuma inquietação persistente pode atravessar essa guarda. Deus permite a luta interior para que a alma aprenda a confiar, mesmo quando o medo parece vencer. A fé, nesse momento, não é sentimento, é decisão. O fiel decide permanecer em Deus, mesmo quando o coração vacila. E é nesse instante que o poder do céu se manifesta. São Miguel ergue a espada e, com um só gesto, dispersa as forças que tentavam sufocar a esperança. O coração, antes oprimido, começa a se abrir novamente para a luz. É importante compreender que o cerco espiritual não termina de forma brusca. Ele se desfaz como uma neblina diante do sol. Quanto mais a alma ora, mais o coração se aquece. Quanto mais confia, mais sente a presença divina agindo. A ansiedade cede porque o coração, que antes batia descompassado, agora pulsa no ritmo do céu. São Miguel ensina a alma a respirar em Deus, e essa respiração é cura. O coração sob cerco é o campo onde se decide a vitória. Quando a luz entra, as trevas recuam. Quando a fé se eleva, o medo se dissolve. Por isso, o fiel deve proteger o coração como um altar. Nele habita o Espírito Santo, e é ele o trono onde São Miguel deposita a paz conquistada na batalha. O coração, que antes tremia, agora se torna fortaleza, e a alma, que antes sofria, torna-se morada da serenidade. No fim, quando a oração silencia, o fiel percebe: o cerco acabou. Não porque o mundo mudou, mas porque o coração se entregou. E quando o coração pertence a Deus, nenhuma força espiritual pode mais invadir. São Miguel permanece ao lado, vigilante, com a espada repousando sobre o peito do justo. O cerco foi rompido, e a paz do Altíssimo reina como centelha eterna. A oração que muda o ar. Há algo invisível que acontece quando a alma ora. O ambiente responde. O ar, antes denso e carregado, começa a se transformar. O que parecia comum torna-se sagrado, e o espaço físico se converte em território do Espírito Santo. É como se cada palavra de fé
emitisse uma vibração que limpa o ambiente, quebrando camadas de opressão, desalinhando o que estava preso e chamando a presença de Deus para reinar sobre tudo. A oração tem poder de mudar o ar, porque ela muda a frequência do coração. E onde há harmonia entre alma e fé, o céu se manifesta. Muitos não percebem, mas a atmosfera espiritual de um lugar reflete o que é alimentado ali. Quando a mente se agita, o ar pesa. Quando há raiva, tristeza, medo ou desespero, o ambiente absorve essas emoções e começa a vibrar na mesma dor. É por isso que alguns lugares parecem sufocar e alguns quartos parecem não deixar a paz entrar. Mas quando a oração é pronunciada em nome de Deus, o invisível se curva, o ar volta a ser puro, a energia volta a ser leve e a casa se torna morada do Altíssimo. São Miguel Arcanjo é o primeiro a responder quando o fiel abre os lábios para rezar. Ele entra com autoridade e percorre o ambiente, limpando o que o medo contaminou. Onde havia angústia, ele coloca serenidade. Onde havia perturbação, ele ordena silêncio. Sua espada flamejante corta as correntes que prendiam o ar, e o sopro do Espírito Santo volta a circular. É uma purificação silenciosa, mas poderosa. Nada maligno resiste à vibração da fé. A oração muda o ar, porque muda a intenção. Quando o fiel decide confiar em Deus, o coração emite uma força espiritual contrária à do mal. E onde há luz interior, não há espaço para a escuridão. São Miguel transforma essa fé em escudo, expandindo sua luz até que cada canto da casa se torne seguro. É por isso que muitos sentem paz física após a oração. O corpo respira diferente, o ambiente parece limpo, o medo se dissolve como fumaça. É o sinal de que o céu passou por ali. Mas há um segredo ainda mais profundo. Quando o fiel reza, ele não apenas purifica o ambiente externo, ele reordena o seu interior. O ar que muda fora é o reflexo do ar que muda dentro. O Espírito Santo sopra novamente no coração e a alma volta a respirar na presença divina. O que antes estava tenso se relaxa, o que estava travado se solta e a paz se torna perceptível. A oração é, portanto, respiração espiritual, e onde o Espírito respira, o inimigo sufoca. São Miguel conhece bem o poder desse movimento. Ele foi criado para preservar a ordem, e onde há oração, a ordem restaurada. Por isso, quando ele entra, tudo se reorganiza. A mente volta ao foco, o coração retoma o compasso, e a noite perde o peso. O ambiente purificado torna-se santuário, e o fiel começa a sentir que a própria casa se enche de presença, como se o próprio céu tivesse decidido habitar ali. É nesse momento que a ansiedade começa a desaparecer. O corpo percebe a leveza e o espírito descansa. O inimigo, que se alimentava do caos e do ar contaminado, não encontra mais lugar. A casa, o coração e a mente tornam-se território divino. São Miguel continua em pé, guardando o espaço e mantendo a luz acesa. O ar, agora puro, testemunha a vitória da oração. Aquele que experimenta essa mudança jamais duvida de que a fé tem poder real. A oração é o sopro que purifica, o verbo que cria, o vento do Espírito que renova. Quando o fiel ora com convicção, o céu respira com ele. E quando Deus respira, o mal deixa de existir. A vigília angélica ao teu redor. Quando a oração sobe com fé, o céu se move com ordem. Cada súplica pronunciada no silêncio da noite é registrada diante do trono de Deus, e uma resposta é enviada. Essa resposta vem em forma de presença, a presença dos anjos. Invisíveis aos olhos humanos, mas perceptíveis à alma que crê, eles descem e tomam posição ao redor do fiel. São Miguel Arcanjo, comandante das milícias celestes, assume a frente desse exército e estabelece a vigília sagrada. O lar se torna campo de guarda, e a noite, antes de incerteza, transforma-se em refúgio de luz. A vigília dos anjos não é metáfora, é realidade espiritual. Eles são espíritos puros, dotados de inteligência e poder, criados para proteger e executar a vontade de Deus. Quando o fiel se recolhe em oração, o Senhor ordena:
Aos meus anjos darei ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E essa ordem é imediata. Os anjos se aproximam com reverência, formando um círculo invisível de proteção. Nenhum mal pode atravessar esse limite, porque o território foi selado pelo comando do Altíssimo. São Miguel, ao centro, ergue sua espada flamejante e observa. Nada escapa ao seu olhar. Ele conhece as intenções do inimigo e antecipa seus movimentos. Quando o mal tenta se aproximar, é repelido antes de agir. Quando a mente é atacada por pensamentos escuros, os anjos dissipam o peso. Quando a alma começa a duvidar, uma luz interior reacende. Essa é a dinâmica da vigilância divina. O céu não dorme e a proteção não falha. Essa guarda não é apenas sobre o corpo, mas também sobre a alma. Os anjos vigiam o interior, observam os pensamentos, purificam o ambiente espiritual e impedem que as setas da ansiedade voltem a penetrar. A presença deles altera o espaço. Muitos sentem calor, outros paz profunda, outros apenas o alívio silencioso de saber que não estão sós. Tudo isso é reflexo da presença angelical que atua discretamente, mas com poder inabalável. É São Miguel quem coordena essa legião. Ele não é apenas um guerreiro, é o símbolo da autoridade divina em ação. Enquanto os anjos guardam, ele comanda. Enquanto a alma dorme, ele vigia. Enquanto o mal observa, ele o confronta. Essa é a força do céu manifestada na terra, silenciosa, constante e vitoriosa. Há momentos em que a alma, mesmo em oração, sente um leve temor. É normal, pois o ser humano não compreende o tamanho do que o protege. Mas se pudesse ver o que acontece quando São Miguel entra em batalha, nunca mais temeria a noite. Ao redor de cada lar, onde a oração é feita com fé, forma-se uma fortaleza luminosa. Cada anjo é como uma chama viva que afasta a escuridão, e o som das suas asas é como vento sagrado que dispersa a perturbação. Essa vigília também é intercessão. Os anjos não apenas protegem, mas também oram. Eles apresentam diante de Deus cada palavra pronunciada, cada lágrima derramada, cada pensamento silencioso do coração aflito. E Deus, em sua infinita misericórdia, responde com graça. A ansiedade começa a ceder, a mente encontra repouso, e o coração, antes cercado, começa a se expandir novamente. Nada é aleatório no mundo espiritual. Quando o fiel ora, o céu organiza e São Miguel executa. Essa é a promessa cumprida noite após noite. Você não está sozinho. Há um exército ao seu redor, atento, vigilante, em constante adoração. A oração não apenas alcança o céu, ela traz o céu até você. E quando isso acontece, o medo perde voz, a escuridão perde forma e o lar se enche de luz. A vigília dos anjos é a garantia de que o mal não terá domínio. Enquanto o fiel repousa, o céu trabalha. E quando o amanhecer chegar, São Miguel ainda estará de pé, guardando a casa, o coração e o caminho. Essa é a aliança invisível entre o orante e o arcanjo. Uma noite de guarda, uma alma em paz e um Deus que nunca dorme. A quebra das correntes espirituais. Há forças que tentam prender a alma de maneiras sutis, quase imperceptíveis. São pesos que se acumulam com o tempo, mágoas não curadas, medos antigos, pensamentos repetitivos que drenam a fé, influências espirituais que se infiltram quando a oração enfraquece. Essas correntes não são visíveis, mas quem as carrega as sente. Um cansaço sem explicação, uma angústia constante, uma tristeza que insiste em voltar. É nesse campo silencioso que São Miguel Arcanjo age com maior poder, porque a sua missão é libertar. Quando o fiel invoca o nome de São Miguel com o coração aberto, algo começa a acontecer nas regiões invisíveis. O arcanjo não luta apenas com espada, mas com luz. Sua presença expõe o que estava oculto. Correntes que prendiam a mente começam a se romper. Laços espirituais que oprimiam o coração se desmancham, e o peso que parecia impossível de carregar é retirado.
O inimigo tenta resistir, mas diante da autoridade de Deus, toda amarra se desfaz. Há prisões espirituais que se formam a partir de palavras negativas, de julgamentos, de autodepreciações, de ressentimentos guardados. O mal usa essas brechas para criar laços de escravidão emocional e espiritual. Mas quando São Miguel entra, ele corta cada elo com precisão divina. Ele não apenas destrói o que oprime, ele fecha a porta por onde o mal entrou. Assim, o fiel não apenas é libertado, mas também protegido contra novas investidas. A oração, nesse momento, torna-se libertadora. As palavras não são apenas preces, são decretos espirituais. Quando o fiel diz: Senhor, livrai-me de todo o mal, o céu age com urgência. São Miguel ergue a espada flamejante e a desce com poder sobre as forças que aprisionam. O barulho das correntes se quebrando não é ouvido com os ouvidos, mas sentido na alma. A leveza que segue é o testemunho da libertação. Deus age através de seus anjos, e a libertação é uma das maiores expressões da sua misericórdia. A alma que é liberta volta a sentir o amor de Deus com clareza. A ansiedade, antes alimentada por opressões invisíveis, começa a desaparecer. O coração recupera o ritmo natural da fé e a mente se alinha à verdade. Nada pode dominar aquele que pertence ao Altíssimo. Há também correntes formadas por influências externas, invejas, palavras malditas, laços de ódio, energias negativas lançadas contra o justo. São Miguel combate tudo isso com autoridade celestial. Ele desfaz cada obra contrária, neutraliza cada intento maligno e sela o fiel sob a proteção de Deus. Ele não deixa rastros, não deixa brechas. Quando ele age, a escuridão se dispersa completamente. O processo de libertação nem sempre é acompanhado de emoção intensa. Às vezes, é uma calma profunda que anuncia o milagre. O fiel percebe que algo dentro dele mudou, que um peso se foi, que o medo perdeu força. É a presença de São Miguel completando o trabalho que começou. O arcanjo nunca inicia uma batalha que não termine em vitória. A quebra das correntes espirituais é também um recomeço. A alma liberta aprende a andar em paz, a respirar com confiança, a viver sem o peso que antes carregava. A oração, antes súplica, torna-se gratidão. E a fé, antes vacilante, se firma como rocha. São Miguel, após libertar, continua ao lado, vigiando para que as correntes não sejam recolocadas. Nada é mais belo do que o momento em que a alma percebe que é livre. O coração volta a bater em compasso com o amor de Deus, e a mente, antes cercada por vozes confusas, se torna clara como o amanhecer. Essa é a vitória da luz sobre as trevas. É o cumprimento da promessa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E São Miguel é o instrumento dessa verdade, aquele que desce do céu para quebrar o que o inimigo tentou aprisionar. A noite da libertação é o início de uma nova vida. A alma descansa, o medo se cala, e a presença divina preenche tudo. O que antes era angústia, agora é adoração. O que era opressão agora é testemunho. São Miguel, com sua espada ainda brilhando, ergue os olhos ao trono do Altíssimo. E o fiel envolto em paz compreende. As correntes se quebraram para sempre, e a liberdade é o novo nome da sua alma. O silêncio que cura. Depois da batalha espiritual, o silêncio se torna o primeiro sinal da vitória. Não o silêncio do medo ou da ausência, mas o silêncio que nasce quando a paz de Deus ocupa todo o espaço que antes era tomado pela aflição. É um silêncio vivo, que fala sem palavras, que cura sem esforço, e que envolve a alma como um manto de serenidade. Nesse instante, a mente, acostumada ao ruído constante, começa a repousar. A ansiedade, que se alimentava dos pensamentos incontroláveis, se enfraquece. E o coração, antes acelerado pela tensão invisível, finalmente volta ao ritmo natural do Criador. O silêncio que cura não é vazio, é presença. É o ambiente onde o Espírito Santo age com maior delicadeza. Deus fala nesse silêncio,
não por meio de sons, mas de percepções profundas. Ele não grita, ele toca, ele não impõe, ele acalma. A alma, ao se permitir permanecer nesse repouso espiritual, começa a se recompor. Tudo o que a batalha desordenou é recolocado no lugar. O corpo se ajusta, a respiração se alinha e o coração se abre como se, pela primeira vez, compreendesse o sentido do descanso. São Miguel Arcanjo permanece ao lado, não mais como guerreiro em combate, mas como guardião da paz conquistada. Sua espada, antes em chamas, agora repousa em luz suave. Ele observa em silêncio, mantendo longe qualquer sombra que tente se aproximar. O silêncio não é ausência de som, é um campo sagrado protegido por anjos. É o território onde a presença divina se manifesta em plenitude. Cada segundo dessa quietude é cura, porque nesse estado, o fiel não precisa mais lutar. Ele apenas permite que Deus restaure o que foi ferido. Esse silêncio é também um dom de confiança. Ele exige que a alma pare de buscar respostas e apenas descanse na certeza de que Deus está agindo. O medo, acostumado a viver do controle, não resiste a essa entrega. A ansiedade não sobrevive quando o coração aceita o tempo de Deus. A alma entende que há momentos em que o maior ato de fé é simplesmente permanecer em paz, mesmo sem compreender tudo. É nessa quietude que o Espírito Santo trabalha mais profundamente, costurando feridas invisíveis, removendo restos de dor e devolvendo a integridade espiritual. Há curas que não se explicam, apenas se sentem. A mente se torna clara, as emoções se estabilizam e um sentimento de leveza preenche todo o ser. É como se uma luz constante, suave e firme passasse a brilhar de dentro para fora. Esse é o sinal de que o silêncio cumpriu sua função. Ele não apenas acalmou a alma, mas a curou. A ansiedade, que antes era ruído, agora é apenas lembrança distante. O medo, que antes gritava, foi substituído por uma confiança silenciosa, profunda e duradoura. São Miguel ensina, nesse momento, o valor da contemplação. O guerreiro do céu mostra que toda batalha deve terminar em adoração. Depois da luta, o coração precisa se curvar diante do Altíssimo, não para pedir, mas para agradecer. É assim que o silêncio se transforma em louvor. A alma não precisa falar, basta existir em gratidão. A paz adquirida é, em si, uma oração viva que sobe ao trono de Deus. Esse silêncio também é proteção. Ele fecha as portas contra a inquietação, cria um muro invisível que impede a entrada de novas perturbações. O inimigo teme a alma silenciosa porque nela habita o Espírito. O ruído é o terreno do mal, o silêncio, o domínio de Deus. Quando o fiel aprende a permanecer nesse estado, torna-se impenetrável às investidas do medo. Por isso, o silêncio que cura deve ser cultivado. Não como fuga do mundo, mas como encontro com Deus. É nesse espaço interior que o fiel aprende a ouvir o que o céu sempre quis dizer, que ele é amado, protegido e livre. São Miguel de pé contempla essa comunhão entre alma e Criador, e sua missão, por um momento, se transforma em contemplação. Ele guarda, observa e reverencia o mistério da graça. Quando o fiel experimenta esse silêncio, compreende que a cura verdadeira não está em multiplicar palavras, mas em deixar que Deus fale dentro dele. E quando isso acontece, a noite deixa de ser ameaça e se torna templo. A alma descansa, o corpo repousa e o Espírito Santo continua a agir. A cura aconteceu e ela se manifesta na paz que nenhuma voz contrária pode tirar. O sono da alma protegida. Chega o momento em que o corpo repousa e o espírito entra em comunhão com o céu. O sono, quando entregue a Deus, deixa de ser simples descanso físico e se torna um ato de confiança. É o instante em que a alma diz: agora o Senhor vela por mim. Aquele que ora sob a proteção de São Miguel Arcanjo não adormece em vulnerabilidade, mas em segurança. Pois enquanto o corpo se entrega ao repouso, o céu permanece desperto. O sono da alma protegida é o reflexo de uma vitória interior. Depois da oração, do combate e da purificação, o fiel repousa dentro da presença de Deus.
O que antes era ansiedade torna-se serenidade. O que era medo dá lugar à confiança. E o que era opressão se transforma em quietude divina. Nesse sono, o espírito não está inerte, mas envolto por uma luz suave que o alimenta, o restaura e o prepara para o novo amanhecer. São Miguel permanece à porta espiritual do lar, como sentinela incansável. Seu olhar é firme, sua espada acesa. Nenhum mal ultrapassa o limite de sua guarda. Ele observa os anjos posicionados ao redor do quarto, uns aos pés da cama, outros sobre o teto espiritual, alguns junto ao coração do fiel, soprando a paz que vem do Altíssimo. Enquanto isso, as trevas, que antes rondavam, se afastam sem força, pois onde há fé e oração, não há brecha para o inimigo. Deus ordena que o sono seja tempo de restauração. O corpo recupera o vigor, mas é a alma que mais se fortalece. Durante o sono da alma protegida, o Espírito Santo trabalha em profundidade, cura feridas emocionais, realinha o coração e imprime no espírito novas direções. O que parecia confuso se torna claro, o que era dor se transforma em aprendizado. Há um mistério sagrado nesse descanso. É o toque de Deus em silêncio, como o oleiro que molda o vaso sem ruído, apenas com cuidado e precisão. O inimigo tenta perturbar o sono dos justos, lançando sonhos inquietos, lembranças dolorosas ou medo noturno. Mas quando São Miguel guarda o quarto, esses ataques são desfeitos antes mesmo de começar. O anjo guerreiro não apenas impede o mal, ele santifica o descanso. O quarto torna-se santuário, a cama, altar de entrega e o sono, uma forma de oração sem palavras. Dormir na presença de Deus é confiar que Ele age mesmo quando os olhos se fecham. Esse sono não é apenas físico, é espiritual. A alma que descansa em Deus experimenta uma paz que não se compara à do mundo. A mente se esvazia de preocupações, o corpo se entrega e o espírito repousa na luz. É como se o fiel fosse envolvido pelas asas do Altíssimo, protegido de todo mal, sustentado pela promessa do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa palavra se cumpre noite após noite na vida de quem ora com fé. São Miguel é o guardião desse repouso sagrado. Sua missão não termina com a oração, mas se prolonga enquanto o fiel dorme. Ele vigia cada respiração, observa cada movimento e assegura que nenhuma energia contrária toque o corpo ou o espírito. Sua presença é tão constante que, mesmo inconscientemente, a alma reconhece o seu cuidado e repousa em gratidão. Ao amanhecer, o fiel desperta renovado. Há algo diferente no ar. Uma leveza que anuncia que a noite foi vencida, que o mal não prevaleceu. O corpo se levanta, mas o espírito continua em oração silenciosa, como se o coração ainda ouvisse as asas dos anjos se movendo. Essa é a marca do sono protegido. O descanso se transforma em graça e o despertar em adoração. Dormir sob a guarda de São Miguel é mais do que repousar. É declarar com o próprio corpo a confiança no Deus que nunca dorme. É entregar-se sem medo, sabendo que o Altíssimo ordenou: aos meus anjos darei ordens a teu respeito. E essa ordem é eterna. Enquanto o fiel descansa, o céu trabalha. E quando o novo dia chega, São Miguel recolhe sua espada, olha para a alma em paz e sabe que a vitória foi completa. A noite foi vencida e a fé permanece intacta. A consagração da nova aurora. Quando o primeiro sopro da manhã toca a terra, a alma desperta sob a luz de uma promessa renovada. O amanhecer é o símbolo visível da fidelidade de Deus, prova de que, mesmo quando tudo parecia silencioso, o céu permaneceu em ação. A noite foi vencida e o que resta agora é consagrar o novo dia àquele que jamais dorme, o Senhor dos Exércitos, o Deus de São Miguel Arcanjo. A consagração da aurora é mais do que um agradecimento. É um ato espiritual que sela a continuidade da proteção recebida durante a noite. O fiel não apenas desperta, ele se levanta sob a bênção. O corpo restaurado e o coração purificado
se tornam instrumentos vivos da graça. Ao abrir os olhos, a alma reconhece: o arcanjo esteve de pé a noite inteira, e agora, diante do sol que nasce, ele o conduz novamente à presença divina. Cada manhã é uma nova aliança. As horas que virão são terreno sagrado, onde o fiel pode caminhar com o mesmo amparo que o guardou no escuro. São Miguel não abandona ao amanhecer. Ele apenas muda de postura, de sentinela noturna a companheiro de jornada. Sua espada, antes erguida para repelir as trevas, agora brilha como guia para as decisões do dia. Ele segue à frente, abrindo caminhos, afastando obstáculos e inspirando coragem para viver sob a vontade de Deus. A oração da consagração ao amanhecer tem poder porque reafirma a soberania divina sobre o tempo. O dia que se inicia não é uma repetição mecânica, mas uma dádiva. Ao consagrá-lo, o fiel entrega não apenas as horas, mas também seus pensamentos, suas intenções e seus passos. Tudo o que será dito, feito ou pensado é colocado sob a luz da providência divina. E essa entrega desperta o favor do Altíssimo, que envia novamente seus anjos para acompanhar cada movimento da alma. Nesse instante, o arcanjo se volta para o fiel e o envolve em bênção. É como se dissesse: caminha sem medo, porque o mesmo Deus que te guardou à noite te guiará sob o sol. O medo que restava se dissipa, a ansiedade não encontra mais espaço e o coração aprende a começar o dia com serenidade. A alma, fortalecida pela oração, adquire uma sensibilidade nova, percebe a presença de Deus nas pequenas coisas, nas palavras simples, no brilho da manhã, no calor do vento. Tudo se torna sinal de cuidado. A consagração da aurora é também um chamado à ação. Não se trata de permanecer apenas em contemplação, mas de agir com fé. São Miguel inspira o fiel a enfrentar o dia com retidão, a rejeitar o mal nas pequenas escolhas e a espalhar a luz que recebeu. O coração que repousou sob o abrigo do Altíssimo agora deve irradiar essa mesma paz ao mundo. Onde houver inquietação, leve calma. Onde houver medo, leve confiança. Onde houver escuridão, leve a chama do amor divino. A cada manhã, o céu oferece ao fiel uma página em branco, e a oração de consagração é a primeira palavra escrita nela. O dia começa puro, revestido de propósito, e a presença de São Miguel assegura que nenhuma força contrária altere o plano traçado por Deus. Ele continua guardando, guiando e fortalecendo, como um amigo fiel que permanece até o fim. Quando o sol já se levanta e o fiel respira profundamente, há um instante de reconhecimento silencioso. A vida é dom e a paz é vitória. A noite que passou não foi em vão. Ela revelou o poder de Deus sobre o invisível e ensinou a alma a confiar. Agora, sob o novo amanhecer, o fiel repete no íntimo uma única frase que resume toda a jornada: o Senhor é minha fortaleza e São Miguel é meu guardião. Assim, o dia se inicia como deve começar, consagrado, iluminado e protegido. E enquanto os passos se multiplicam e as horas avançam, São Miguel segue à frente, conduzindo o coração daquele que aprendeu a vencer a noite pela fé, a bênção da paz inabalável. Quando o dia se estabelece e a alma, agora fortalecida, olha para trás, percebe o quanto caminhou entre luz e sombra. Cada instante da noite foi escola de fé, e cada oração pronunciada tornou-se um elo indestrutível entre o céu e o coração. É nesse momento de plenitude espiritual que a bênção final se manifesta. A paz inabalável, dom supremo concedido por Deus àqueles que perseveram sob a guarda de São Miguel Arcanjo. Essa paz não depende do que acontece fora. Ela nasce dentro, onde nenhuma força humana ou espiritual pode alcançar sem permissão divina. É a certeza de que Deus está presente em tudo, de que o mal foi vencido e de que o coração agora pertence inteiramente ao Altíssimo. A alma que a experimenta sente-se como templo vivo, silencioso por fora, radiante por dentro. A mente deixa de oscilar, o corpo descansa e o espírito repousa na confiança absoluta de que nada poderá separá-lo do amor de Deus.
São Miguel contempla essa transformação e se alegra. Sua missão não é apenas combater as trevas, mas conduzir a alma ao estado de ordem que reflete o próprio céu. Quando o fiel alcança a paz inabalável, o arcanjo vê o reflexo do Criador na criatura, a harmonia restabelecida, o amor retomando o trono do coração. Ele se retira discretamente, não por ausência, mas porque a alma, agora iluminada, já aprendeu a carregar em si a espada da fé. A verdadeira vitória é essa: não precisar mais lutar para sentir paz, mas viver em paz, porque Deus reina. Essa bênção é uma coroa espiritual. Ela não é conquistada por esforço, mas recebida pela entrega. O fiel que atravessou a noite com oração entende que a paz não é um prêmio após a luta, mas o próprio Cristo habitando dentro de si. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa é a essência da bênção final. Não é uma emoção passageira, mas um estado permanente de alma, sustentado pelo Espírito Santo e guardado pelo arcanjo. O ambiente, que antes carregava resquícios de batalha, agora é silêncio puro. O lar se mantém em equilíbrio, o coração em gratidão, e o ar parece leve, como se a própria criação respirasse junto com a alma em descanso. O inimigo, derrotado, observa de longe e reconhece: a fé venceu. Nenhuma força das trevas pode tocar o que foi selado pelo Altíssimo. A paz inabalável é um muro invisível. Não ergue barreiras de medo, mas de luz. Ela protege porque irradia. Ela guarda porque ilumina. São Miguel ainda presente observa com reverência o poder da graça. Sua espada, que outrora reluzia em fogo, agora brilha em luz translúcida, símbolo de missão cumprida. Ele não se afasta do fiel, mas o acompanha com olhar paternal. Onde quer que o Filho de Deus vá, o arcanjo o segue à distância, assegurando que a paz conquistada na oração permaneça viva mesmo nos dias de provação. Essa paz é inabalável porque foi forjada no combate. Ela conhece a dor, mas não se curva a ela. Ela passou pelo medo, mas aprendeu a transformá-lo em fé. Ela ouviu o ruído da guerra espiritual, mas encontrou no silêncio o som da presença de Deus. E agora, fortalecida, ela não depende de circunstâncias para existir. É a paz de quem confia sem ver, de quem descansa sem temer, de quem vive sabendo que o céu governa todas as coisas. O fiel que recebeu essa bênção se torna sinal vivo da presença de Deus no mundo. Suas palavras passam a consolar, sua presença transmite calma e seu olhar reflete misericórdia. Ele se torna a extensão da missão de São Miguel: irradiar luz onde há trevas, esperança onde há medo e fé onde há desânimo. A paz que recebeu não é apenas para si, mas para ser compartilhada. Ao final, quando o dia se encaminha novamente para o entardecer, o coração já não teme a noite que virá, porque sabe que São Miguel estará lá, como sempre esteve, guardando, combatendo e guiando. A paz não é mais visita, é morada. E a alma, agora selada pela presença divina, pode dizer com segurança: nada me atingirá, porque Deus é o meu abrigo e São Miguel é o meu protetor. Assim termina a jornada, mas não a presença. A oração se torna vida, o combate se transforma em contemplação, e o fiel caminha revestido da bênção da paz inabalável, uma paz que o mundo não compreende, o mal não rompe e o tempo não apaga, porque ela nasce do próprio coração de Deus.